Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, episódio ao vivo. Obviamente, se você está acompanhando a gente, vai ser um prazer enorme bater um papo contigo aqui ao vivo. Se você, obviamente, está vendo no conforto da tua casa, na volta do teu trabalho, também a coisa mais importante no podcast é a sua companhia. Eu já agradeço de antemão por isso. Vai ter um papo muito legal. Eu vou apresentar o nosso convidado aqui, que eu tava batendo um papo com ele, já me diverti, aprendi pra caramba e tenho certeza que você vai levar muita coisa boa desse papo. Falaremos sobre inteligência artificial, alguns conteúdos, vamos tirar algumas dúvidas, descer na profundidade, o que está acontecendo no mundo em torno disso, só que de um jeito gostoso, de um jeito produtivo. Antes de eu apresentar o nosso convidado que está aqui, eu quero dar alguns recados, porque senão a dona Larissa aqui, ela fica dando sinal de fumaça para mim, porque eu esqueço de avisar vocês. Primeiro agora no dia 2. Agora, depois de amanhã, obviamente no ato desse episódio, acontece o aniversário do Vence, a nossa EdTech focada em soluções de vendas, e vai ter uma super de uma oferta. Toda matrícula que você fizer no nosso curso de vendas, você ganha mais uma de presente. Para o Vence estar celebrando seu 2º ano de vida. A gente muito feliz. Então, se chegou a tua hora de vender mais, aprender habilidade que profissionalmente muda a vida de todo mundo, depois clique em algum lugar desse vídeo, tá, produção? Coloque o site do Vence e aí você está super habilitada a essa oferta que vem agora no dia 2. Então, a gente está muito feliz. 2º aniversário do Vence nesse dia 2 de agosto. Recado dado, agora quero apresentar o nosso convidado. Ele que é publicitário, administrador de empresas, com MBA na Universidade da Califórnia, especialista em inovação, ex-presidente do Grupo Abril, empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. Galera do podcast, quem tá aqui, quem tá em casa, eu queria palmas calorosas para Walter Longo, palmas para eles, palmas para Walter Longo. Você viu que tem palmas aqui, hein? Uma das coisas, bom, primeiro, prazer estar aqui com você hoje, Caio, mas é muito interessante a gente sentir a falta no podcast exatamente das palmas, né? Agora não sente mais. Eu acho que é o único podcast que tem palmas ao vivo, né, aqui. Cara? É muito bom, é muito Primeiro, bom. Obrigado pela presença, da gente falar desse tema tão legal, da gente falar sobre inteligência artificial. Você viu que eu trouxe umas colinhas aqui, que eu tava batendo papo com você. Primeiro ele me deu livraço agora, que foi um dos primeiros a receber, né? Um dos primeiros. Não, sem aqui, dúvida, né? Vai ser lançado daqui a um tempo ainda. Daqui a um tempo, então eu quero que você fale um pouco sobre isso. Tá bom. Mais um livro que tá chegando. Cara, você tem esse... 11. 11, né, cara? Qual foi o teu primeiro? Curiosidade. O primeiro foi tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve paciência de explicar. Isso vai muitos anos atrás. Depois teve um interregno, onde eu me dediquei como executivo durante muitos anos, pouco tempo de capacidade de pensar, imaginar, e aí eu comecei a escrever novamente, aí não parei mais. Eu tenho uma rotina onde eu vou esquiar todo ano, durante um mês, e nesse mês eu esquio, escrevo o livro e preparo uma palestra, e depois, durante aquele ano, eu utilizo esse material. Legal, bom processo criativo. Então, já faz mais de uma década que eu faço isso todo ano. Eu, durante o ano, defino uma tese, um conceito, uma ideia, pesquiso sobre ela o ano inteiro, aí chego lá, vou esquiar até 2, 3 da tarde, depois vou escrever até 6, 7 da noite, e essa é a rotina que eu encontrei, um jeito de ter essa produção, vamos dizer assim. Muito bom, Walter. Eu quero falar muito sobre inteligência artificial. Eu falei para você, porque muita gente acha que a inteligência artificial, primeiro, sabe que é o assunto do momento. Todo mundo, no mundo inteiro, se fala disso. Toda vez que você abre uma newsletter ou abre algum site de notícias, sempre tem alguma coisa de inteligência artificial. Bombou no começo desse ano. Muitas pessoas estão otimistas pra caramba, outras pessoas estão com medo danado. Algumas pessoas acham que inteligência artificial é exclusivamente o ChatGPT. Então, o que é a inteligência artificial? O que não é? Então, começar, eu acho que principalmente colocar a galera na mesma página. Para você, Walter Longo, tá bom. Inteligência artificial, o que é? Tá bom. Então, é recente, faz muito tempo, só agora explodiu. O que aconteceu? Vamos então começar do começo, como eles falam, né? Tudo começou, era uma vez. Inteligência artificial é um termo e, ao mesmo tempo, desenvolvimento tecnológico que começou na década de 50 com um cientista chamado Alan Turing, né? Então, Alan Turing começou a desenvolver isso e, durante os últimos 70 anos, ela veio evoluindo muito. O que aconteceu dia 30 de novembro do ano passado foi que, dali para frente, começaram a surgir
interfaces amigáveis para que qualquer pessoa pudesse utilizar da inteligência artificial. Então, a grande mudança não foi a inteligência artificial, e sim a interface que passou a ser disponibilizada para qualquer mortal. Com o ChatGPT sendo uma das grandes estrelas. Assim. Essa é, sem dúvida, a mais relevante de todas. Então, o que antes era uma tecnologia para iniciados, agora pode ser para iniciantes. O que antes estava dentro do laboratório, agora pode estar no interior do Piauí ou no deserto de Atacama. E é esta dimensão democrática que ocorreu que trouxe esse fenômeno de mídia, de todo mundo comentando, todo mundo falando, porque, na verdade, isso veio para o público. Aquele negócio assim, foi para a galera, não é? É isso que aconteceu. Agora, de lá para cá, o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial as mais variadas foi o maior fenômeno empreendedor que o mundo já teve notícia. Ou seja, do final do ano passado para cá, agora são milhares, dezenas de milhares de novas empresas dedicadas à inteligência artificial. Dezenas de milhares? Dezenas de milhares. Olha, eu quase arriscaria falar centenas se eu tivesse alguma comprovação, mas é assim, quarta-feira retrasada, eu recebi uma estatística, naquele dia tinham sido lançadas 1.400 startups de inteligência artificial, usando inteligência artificial para algum fim. Exemplo, uma cria e fala, agora você tem um assistente virtual. Ela vai poder marcar suas reuniões, agendar seus compromissos, fazer as resenhas das suas reuniões, inclusive reservar passagens e emitir os bilhetes para você. Aí tem uma outra que fala, você que não sabe desenhar nada, vai agora ser um grande ilustrador em 8 segundos, eu desenho para você aquilo que você imaginar de qualquer coisa. Tem uma terceira que fala, eu sou capaz de pegar você falando português e transformar tudo que você falou em qualquer língua com um lip sync, inclusive, perfeito, sem que as pessoas notem que não é você falando ao vivo. Tem uma quarta que diz para você, agora eu faço resumo das reuniões, numa reunião de Zoom ou de qualquer outra. Esse resumo eu já faço as coisas mais importantes que surgiram nessa reunião, já mando para as agendas de todos com os compromissos que cada um assumiu durante a reunião. Que espetáculo essa aí. É. E assim sucessivamente. Eu poderia passar uma hora aqui falando as múltiplas atividades que a inteligência artificial disponibilizou para o público em geral. 90% delas free ou freemium. Sim. Ou seja, todas elas praticamente grátis ou uma parte, pelo menos, grátis. Você pode fazer até 20 desenhos mês, é grátis. Passou disso, você tem que começar a pagar. Então, o que isso traz como consequência? Traz, primeiro, essa excitação midiática de todo mundo comentando. Traz, do outro lado, como você falou, uma preocupação das pessoas que hoje nós chamamos de incumbentes. Ou seja, um ilustrador, claro que está preocupado com o futuro da sua profissão. Sim. Um músico está preocupado com o futuro da sua profissão, porque hoje eu faço música sem entender a diferença entre dó, ré e mi. Tá certo? Então, assim, ele começa, no fundo, a gerar a revolta dos incumbentes. Pessoas que se sentem incomodadas com a inteligência artificial e que ficam procurando problema e não solução na inteligência artificial. Se você aliar a isto o frisson da imprensa para descobrir problemas, natural, porque senão não vende jornal, e os filmes de ficção científica que sempre mostram a tecnologia como algo ruim, aí você tem o prato feito para os pessimistas acharem que desta vez acertaram. E você falou uma coisa brilhante ali na minha sala, a gente estava batendo um papo, que no final das contas os pessimistas e os otimistas, eles enxergam a mesma coisa. A mesma coisa. Os dois estão enxergando o futuro da mesma forma, mas com conotações distintas. O pessimista acha que muito em breve a inteligência artificial vai roubar o nosso emprego. Sim. O otimista acha que ela vai roubar nosso trabalho. No fundo, é a mesma coisa, sendo que uma acha que vai perder o emprego e a outra acha que vai ser muito mais produtivo no mesmo horário e no mesmo emprego. A minha visão, Caio, que é otimista, é uma visão que parte do seguinte princípio. Daqui para frente, nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem. Mas nenhum homem vai ser
melhor do que uma máquina com um homem. Ou seja, nós temos que entender que o processo é de adição e Muito não bom. de substituição. O que eu quero dizer com isso? Que, no fundo, quem vai roubar nosso emprego não é uma máquina, é alguém Utilizando que a máquina. usa a máquina que vai roubar o nosso emprego se a gente não abraçar a nova tecnologia. Esse é o resumo de uma visão otimista, que sabe que há desafios à frente, mas o mundo sempre enfrentou desafios. É muito interessante, se você fizer uma análise regressiva, porque a gente está sempre num sobressalto. No começo do século passado, o cometa Halley ia passar com seu rabo sobre a Terra, ia varrer o planeta, e todo mundo ficou desesperado, vendendo todas as propriedades, não aconteceu nada, né? Passou a milhões de quilômetros de distância. Depois nós tivemos na década de 60, 70, 80, crise do petróleo. Nós achamos que iam andar a cavalo, porque não ia ter mais gasolina, né? Petróleo no mundo. Até hoje o petróleo é abundante. Depois nós tivemos o bug do milênio. Vai cair elevador, vai cair avião. Né? Depois nós tivemos a vaca louca. Depois nós tivemos a AIDS. E para todas as mais de 100 vezes em que o mundo se sobressaltou e não via solução, a solução ocorreu. Sempre veio um jeito da gente continuar evoluindo, crescendo e o mundo melhorando. Por que isso acontece? Isso acontece por um fenômeno de lógica pura, ou seja, um problema quando surge não tem solução. Porque se tivesse solução, o problema não existia. Verdade, faz sentido. Então, primeiro vem um problema, Exato. a gente não vê solução e depois vai em busca da solução e encontra a solução. Sim. Então, sempre que um novo problema surgir, não fique preocupado, porque a gente vai encontrar uma solução. Às vezes com mais custo, às vezes com menos custo. No caso de um assunto como o Covid, com mais mortes ou menos, mas o mundo segue em frente, sempre foi assim. E a inteligência artificial é mais um desafio que nós, com certeza, olhando de maneira otimista, seremos capazes de aproveitar o melhor. Claro que haverá fake news muito mais, Exato. Claro que haverá gente se passando por outras por causa da tecnologia. Sim, isso acontece, mas isso acontecia antes também, desde a invenção da imprensa. Quantas vezes nós não vimos fake news nos jornais da época, porque interessava a eles mostrar mais uma coisa de um lado do que do outro. A gente tem que entender que fake news não é somente falar mentira. Esconder verdade também é fake news. Boa. Dar menos ênfase a um lado do que a outro é fake news. É verdade. Então, o fake news vai se utilizar dessa tecnologia, assim como a radioatividade, a energia atômica, de um lado salvou milhões de vidas e do outro lado matou milhares em Hiroshima e Nagasaki. Então, toda nova tecnologia ela é amoral. Quem é moral ou imoral é o ser humano. Nós é que damos moralidade à ferramenta. Teremos, sim, pessoas que vão usar para o mal a inteligência artificial, como usam hoje o celular para fazer golpes. É a mesma coisa. Né? E a minha visão, sendo otimista, é que a única forma de você resolver os problemas que surgem da tecnologia é com mais e não com menos tecnologia. Bom, muito bom essa provocação. E muita gente que está do outro lado fala assim, cara, como que eu posso aproveitar, sabendo que a gente está no início de um salto? Sim. Né? Se você olha que a 30 de novembro caiu na boca das massas, é o início. Muita gente tirou a venda por desatenção. Muita gente nem tinha ouvido falar do termo, era coisa de filme. Exato. Né? Então, como é que eu me aproveito no momento agora? Aproveitar é ficar atento, pesquisar sobre o assunto, ver se já existe alguma ferramenta disponível. Como que eu já posso começar a... Muitas pessoas, num primeiro olhar, o ser humano tem o instinto de sobrevivência. Ele tem, eu tenho medo daquilo que desconheço. Uhum. E aí a pessoa viu uma coisa, não, isso eu achei legal. Não sabia que ia até esse ponto. Então, qual você acha que A tendência é negar, a tendência é negar sempre no primeiro exato. ponto. O que você acha que é uma boa lição de casa para todo mundo para ter mais... Se eu pudesse sugerir para as pessoas o que fazer perante tudo isso, a minha sugestão eu procuro aplicar para mim mesmo. Primeira parte são 3 coisas. Primeiro, connect the dots, conecte os pontos. Veja de todo esse arsenal que surgiu, o que afeta direta ou indiretamente o seu ramo de negócio. Boa. Primeira coisa. E aí passe a seguir aquelas ferramentas que mais podem ser disruptivas, melhorando a sua performance se você usá-las ou melhorando a performance do seu concorrente se você não usá-las. Exato. Você tem que ficar atento para isso. Muito bom. Tá certo? Muito bom. A segunda coisa que eu acho que é importante é keep calm, mantenha a calma. Boa. Ou seja,
toma Lexotan, Lexapro, mas não entra na neurose de sair correndo, entendeu? Esse assodamento é tão ruim quanto o retardamento. Sim. Tem um timing para você fazer as coisas, né? E eu acredito que na hora que você entrar em processo de estresse, por isso eu digo mantenha calma, você deixa de raciocinar pelo córtex pré-frontal e passa a raciocinar pelo interior do cérebro, que é a amígdala, onde está o seu instinto mais primitivo. Aí você começa a fazer bobagem. Né? Então, segunda coisa, keep calm, mantenha calma. E terceira, go with the flow. Ou seja, segue a onda. Vai aceitando as coisas como natural, vai entrando, vai estudando. Não é só pesquisando. Diferentemente de qualquer outra tecnologia que precisava de código, eles não precisam de nada. Ou seja, o que eu preciso para entrar na era da inteligência artificial? Segura na mão de Deus e vai. Ponto. Inscreve. Ponto é o password e começa. Cara, mas sabia que, entre essas, a minha intimidade com o ChatGPT, eu já tô usando de uma maneira mais intensa, assim, há uns 3 meses, assim. E eu, por exemplo, no começo, eu vi que, puta, cara, eu tô usando errado. Eu tô perguntando mal. É isso, sempre é assim. Eu tava perguntando mal. Eu me liguei como pergunta. Primeiro, a gente se acostumou, graças ao Google, a fazer pergunta. Exato. O ChatGPT não é para fazer pergunta, é para conversar. Exatamente. É completamente diferente, né? Uhum. E no ChatGPT, dependendo do prompt, que é o que você insere nele, você vai ter uma resposta completamente diferente, mais profunda, menos profunda. Então, você quer produzir um contrato de locação, né? Você entra lá e fala assim, ChatGPT, pode chamar intimamente Chat, eu queria agora que você se posicionasse como um advogado no ramo imobiliário e que faz normalmente contratos de locação. O contrato de locação que eu preciso fazer é um apartamento de 2 dormitórios, você escreve, ele faz para você, porque ele entendeu que você quer que ele seja uma pessoa assim. Tem horas que fala assim, agora eu quero conversar com você assuntos profundos e filosóficos. Eu quero que você faça uma comparação sob a ótica e da existência humana entre a visão das obras de Shakespeare e da religião budista. Ele faz também. Entendeu? Não é uma pergunta, eu quero que você... É muito mais, e ele vai escrever, você fala assim, mas você não acha que isso está um pouco exagerado nessa percepção tão antagônica? Ele fala, Walter, na verdade está exagerado porque o mundo sofreu um reducionismo da palavra amor. Amor tinha 2 significados e virou um só. Daí a dificuldade da compreensão. Na Grécia, não é? Amor tinham 2 palavras, era ágape e eros. Sim. Tinha o amor mais fraternal, mais de pai para filho, e tinha um amor mais homem-mulher ou mais sexual, erotizado. Na hora que a gente juntou os 2 na palavra amor, esse reducionismo vocabular trouxe uma incompreensão da diferença entre os 2. Então ele começa a conversar com você, você responde para ele, e é assim que vai, a coisa flui naturalmente. Então, é muito mais um oráculo do que um site de busca. Entendeu? Onde você vai fazer perguntas. E o que você falou foi muito curioso ali. Para mim, é a primeira vez que uma geração mais avançada sai na frente do que uma geração mais nova. Mais né? jovem, exato. Eu confesso a você que uma das coisas que mais me impressionou e que mais impacto social vai ter na inteligência artificial é que, graças à interface extremamente amigável, ela permite que qualquer pessoa entre e comece a fazer. Sim. Essa é a primeira coisa. É bem amigável mesmo. Né? Bem amigável. Segundo, para você perguntar bem ou conversar bem, você precisa de 3 coisas. Você precisa de amplitude vocabular, você precisa de bagagem e repertório. Sim. Se você não tiver essas 3 coisas, muito dificilmente você vai ter respostas adequadas. Então, se você não souber a diferença entre afrontar, defrontar e enfrentar, você não consegue conversar com a inteligência artificial, porque para a inteligência artificial, assim como para as pessoas, palavra tem poder. Sim. A gente foi perdendo a empatia humana com o reducionismo vocabular. Se eu chegar para você hoje e falar, eu ontem estive numa cidade pequena. Eu que moro em São Paulo, estou, na minha cabeça, vendo a imagem de uma cidade do tamanho de Jundiaí. Sim, 100 mil habitantes. Uma pessoa que mora em Rifaina está pensando numa igreja com 10 casas. A mesma frase, cidade pequena, tem dimensões completamente diferentes num diálogo humano. Sim. Num diálogo com a máquina, eu peço uma cidade pequena, falo, mas não foi isso que eu pedi, não foi isso que você pediu. Você quer outra coisa? Eu pus whisk on the rocks. Ele pôs
um copo com uísque em cima de uma pedra, porque é on the rocks. Não é com gelo, né? Você tem que pedir com cubos de gelo, Sim. com uma espécie de enregelamento do vidro, Sim. sobre uma mesa bem decorada. Você tem que descrever o que você quer. E é muito interessante que eu já fiz 18, 20 mil ilustrações no Midjourney. Você não tem ideia como eu melhorei na minha capacidade empática humana ao perceber que o que eu falo não é necessariamente o que aquela pessoa, aquela máquina está vendo. Eu, às vezes, falo assim, vai lá na gôndola de supermercado e me pega refrigerante. Eu escrevo isso lá, vem uma gôndola em Veneza na porta de um supermercado, porque prateleira é diferente de gôndola. E, às vezes, a pessoa que trabalha conosco entende gôndola como algo de Veneza, da mesma forma que a máquina entendeu. Então, é muito importante que a gente tenha extensão vocabular. Infelizmente, nós estamos indo, nas novas gerações, na direção contrária. É verdade. Não é? De um reducionismo. Segundo, você precisa ter bagagem. Você precisa saber descrever aquilo que está desenhado na sua mente. Você precisa, portanto, saber o que é um quadro impressionista na parede para poder fazer aquela decoração da sala. Sim. Se você não sabe o que é impressionismo, você não vai conseguir pedir a coisa certa. Sim. Então, é muito importante ter, então, extensão vocabular, bagagem, repertório. Isso são coisas que as pessoas normalmente mais velhas têm mais do que os mais jovens, seja pelo tempo de vida, seja pelo tipo de ensino antigamente extremamente limitado, que fazia com que essas pessoas lessem muito mais. Sim. Né? E isso dá naturalmente muito mais competência vocabular à pessoa. Então, eu acredito que o chamado etarismo, que tem muita gente condenando, que é pessoas mais velhas perdendo emprego, eu acho que isso vai se alterar naturalmente com a inteligência artificial. Eu acho que pessoas mais velhas terão cada vez mais espaço nas empresas, quanto mais elas adotarem a inteligência artificial, porque vão precisar de pessoas com extensão vocabular, repertório e o lado tecnológico que normalmente a pessoa mais velha não tem, não precisa porque a interface é extremamente amigável. Você tem até um termo, principalmente quando a gente está falando desse assunto de inteligência artificial, que é o que você coloca de empatia digital. Isso é. Então, a empatia digital é a capacidade de entender o que a máquina absorve com as palavras que eu falo. Na verdade, existe a empatia humana, que é a mesma coisa, e a diferença é que quando eu falo uma coisa para você, eu estou imaginando uma coisa e transmito por palavras para você. Eu não sei o que você imaginou. Não aparece a ilustração na sua cabeça. Então eu vou em frente. Eu acho que você entendeu e você não entendeu, pelo menos em toda a extensão da minha visão. Para uma máquina, ela responde na hora, em 8 segundos. Aí eu falo, puta, mas não foi isso. Não foi isso, mas foi isso que você falou. Então, refale. E aí você refala. Ao refalar, você vê que o que você falou agora ficou muito mais claro. É verdade. Muito mais explícito. Você deu nuances que você não tinha dado na primeira. Aí sai exatamente o que você imaginava. Então, você com isso vai treinando você, ser humano, não só a ser mais empático com a inteligência artificial, mas com as pessoas. Isso é muito bom porque você falou uma coisa que me chamou a atenção quando a gente estava lá em cima, que de um olhar. Porque muitas pessoas estão, às vezes elas se perguntam, elas se questionam, aquela coisa do, cara, mas como isso vai mudar nas nossas relações? Por isso, como você enxerga que vai mudar as relações? A inteligência artificial vai mudar as relações, tanto as nossas pessoais quanto no trabalho. Lá em cima você já me deu uma pista de um jeito muito legal de pensar, puta, ela vai nos devolver mais tempo de realmente ser humano. É isso aí. A inteligência artificial, Caio, não vem roubar nossos empregos, até vai roubar alguns. Ela vem para devolver nossa humanidade. Quando um médico, hoje, em questão de minutos, compara a minha ressonância magnética com 2 milhões de outras, graças à inteligência artificial, vai sobrar mais tempo para ele para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo àquela doença. Vai dar a chance àquele médico de ser mais humano. Muito bom. Quando os carros autônomos estiverem circulando nas ruas, né? Claro que alguns motoristas vão perder emprego, mas no fundo a grande mensagem é, Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano, porque levar você do ponto A ao ponto B eu levo com muito mais segurança e tranquilidade, entendeu? Então, eu acho, uma coisa que é muito importante se a gente usar assim, uma visão regressiva, se em 1969
já existisse inteligência artificial suficientemente avançada para ajudar a gente a chegar na Lua, nós teríamos chegado na Lua muito mais rápido, muito mais barato e com muito mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua. É verdade. O que nos diferencia das máquinas é o desejo. A gente quer as coisas. É verdade. É isso que em 1500 pessoas se jogavam de maneira entusiasmada naquele mar desconhecido sem saber onde iam parar numa caravelinha. Não é? O que é isso senão o desejo humano de descobrir novas terras, de conhecer novos continentes? Isto é o humano. E a gente foi perdendo, desde a Revolução Industrial, muito desse desejo humano de ser relevante, de ter um papel de impacto na sociedade. A inteligência artificial está vindo, a robotização e etc., para deixar o cotidiano para eles e a gente retornar à aventura e à experiência humana que deixamos séculos atrás. É bom, e é muito legal essa ótica, porque a gente tem uma tendência natural de evitar a inovação, né? A gente tem uma tendência natural de evitar mudança. Mudança. E inovação significa mudança. Transição. Eu tenho a impressão que a única empresa que gosta de mudança é a Graneiro. O resto odeia mudança, né? Ninguém gosta de mudança, porque mudança significa perda. É verdade. Né? Então, inovação significa mudança, mudança significa perda. Portanto, em princípio, eu não quero. É verdade. Só que inovação tem um lado de perda e um lado de muitos ganhos. Se você não abraça a inovação, você fica apenas com a perda. E principalmente quando a gente olha nesse olhar de inteligência artificial, e até a gente estava lá em cima conversando, porque vai mudar de 360. Às vezes, num primeiro plano, a gente só enxerga a pontinha do iceberg. Mas com toda certeza vai mudar na maneira que você falou dos filhos, na maneira que eu educo meus filhos, talvez vai mudar, eu vou ter ferramentas, eu vou ter dinâmicas diferentes. Com toda certeza, minha filha vai ser inserida dentro de um sistema. Por exemplo, obviamente, se a gente comparar só... Eu sou da era do Google. Certo. Né? Minha filha vai ser criada com o ChatGPT. Eu sou da era do Barça, da Barça, Enciclopédia Barça. Da Barça? Enciclopédia Barça, que era uma enciclopédia que você comprava, 20 livros, toda a informação do mundo estava reunida nesses 20 livros. Impressionante, né, cara? Muita gente... Eu tenho a figura da minha mãe fazendo pesquisa na Barça. É isso, exato. Eu tenho essa figura, né? Claro, claro. Então, eu já fui mais criado com Google, né? Exato. Minha filha vai ser com inteligência artificial, então essa conversa... Então vai mudar até na maneira que a gente educa nossos Mas olha, filhos, uma né? coisa que é muito importante é que eu sou bem mais velho que você, já vi muitas ondas. Muitas ondas, né? Eu sou do tempo do Telex, antes do fax. Tá certo? Então, já aconteceram várias ondas. Mais recentemente, você teve a onda da internet, que começou há 20, 25 anos atrás, e que hoje já faz parte do cotidiano de qualquer pessoa no planeta. Sim. Não é? Depois, 10 anos atrás, começou as redes sociais, né? Uma nova onda das redes sociais. E teve gente que, na época, reclamou, contestou, outras que abraçaram, e os que melhor aproveitaram ganharam espaço e etc. nas redes sociais. Mais recentemente, o ano passado, ano retrasado, você teve a onda do metaverso, que está começando ainda, é uma marola, mas promete crescer. Você não vê igual, por exemplo, a inteligência artificial perdeu um pouco essa natureza desse hype, como o metaverso fez, porque o metaverso bateu lá e aqui, né? Isso. Então, o importante dizer a você é o seguinte, essa é uma visão muito brasileira, muito gozado. O Brasil é um país de modismos, não é? Uhum. Se você olhar no lado empreendedor, teve um período, alguns anos atrás, que o assunto era paleta mexicana. Só se falava de paleta mexicana. Eu lembro. Todo mundo queria montar uma franquia de paleta mexicana. Eu lembro. Tinha um monte de gente com quilos de palitinho em casa para produzir paleta mexicana. Sumiu. Aí veio a era do frozen iogurte. A gente só falava em frozen iogurte. Né? No ano seguinte, sumiu. Todas sumiram. Aí você teve a onda dos food trucks. Não sobrou uma Kombi no país. Tudo que era Kombi virou food truck. E tinha feira de food truck, festival de food truck. Só se falava nisso. Sumiram. Estão aí, mas deixou de ser assunto, tá certo? Metaverso é mais uma dessas ondas que
as pessoas englobam, passam a falar muito e depois param de falar. Mas não quer dizer que sumiu ou que não está funcionando. Exato. Se você for para outras partes do mundo, tem milhares de pessoas investindo pesadamente no metaverso, seja comprando terreno, Sim. seja construindo casa, seja abrindo banco, seja começando loja, montar shopping center, tudo, inclusive no Brasil. Só não está se falando no mesmo volume, na mesma proporção. Tá. Há também, no caso do metaverso, algumas condicionantes operacionais ou tecnológicas. Por exemplo, o 5G tem que entrar muito mais para facilitar. Porque a gente está falando de timing lá. Né? Isso, é o time. Então, a gente começa a falar antes e portanto, já vem. Então, por isso eu disse que ainda é uma marola. Então, eu estava falando que tinham várias ondas. De repente, chega a inteligência artificial. Não é uma onda nova. Sim. É um tsunami. Acredite, é um tsunami. Porque ele é multifacetado, ele é infinitamente mais rápido do que qualquer outra onda. A internet, 20 anos. Rede social, 10 anos. Inteligência artificial, 6 meses. Tá certo? Ele vem num jeito muito mais rápido. Então, ele promete ser muito mais impactante para a sociedade do que as ondas anteriores, que marcaram a sociedade profundamente. Mas, de alguma maneira, nós tivemos tempo para nos adaptarmos. Né? E desta vez, é melhor correr. Antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar. Agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Que tipo de ameaças você vê assim? Vamos com um olhar mais crítico assim. Claro, ameaças sempre existem. Por exemplo, uma grande ameaça é um desemprego em massa. Isso é uma ameaça. Tá. Não é? Por isso eu acredito, Caio, que a mentalidade empreendedora que eu vejo que você e seus sócios têm aqui, mas que eu vejo também, por exemplo, no Sebrae, não é? Sim. Eu acho que disseminar na população brasileira uma missão empreendedora, mostrar a cada cidadão desse país, por mais simples que seja, que ele é dono do destino dele, que ele pode fazer o que ele quiser, né? E eu dou a ele, ou se nós dermos a eles, conhecimento, know-how e know-who para empreender, tá certo? Eu acho que nós teremos um país avançando de maneira muito rápida e virando um grande país, porque a mentalidade empreendedora pode nos levar a alcançar números que a gente nem imagina hoje. Agora, se ao contrário, nós começarmos a desempregar pessoas, fruto da robotização, da mecanização, da inteligência artificial, e jogarmos essas pessoas no desemprego... Que Revolução Industrial também fez isso lá atrás, lembra? Fez, mas demorou 50 Exato, anos. Nós estamos falando de 5 agora. Exato. Tudo é mais então, rápido. É tudo mais rápido. Então, segundo, se você não der a essas pessoas esperança, expectativa, porque vai ver que a coisa vai piorando, não é? Não é que eu não estou desempregado, eu de repente fiquei inútil, que é muito diferente o sentimento. Tá? Se nós não dermos a chance a uma senhora que servia café num escritório e perdeu o emprego por causa das máquinas de servir café, não é? Ou a recepcionista do prédio que agora tem aquele equipamento que você põe o QR Code e já entra. Sim. Se você não der a essa pessoa uma ideia de que ela pode montar uma clínica de sobrancelha na casa dela e com isso faturar igual ou mais do que ela ganhava como funcionária, se o guarda de segurança que foi desempregado não tiver a noção de que ele pode montar uma mini empresa, uma MEI de reformas domiciliares, se você não fizer isso com a população, nós teremos um problema de convulsão social. E você está me perguntando de problema. Eu não acredito que vai chegar lá, eu só estou dizendo assim. Sim. Se eu pensasse, você me pediu para pensar em problemas, o desemprego em massa pode levar a um problema de segurança nacional. Então, é fundamental que o Sebrae, com toda a sua competência de formar mentes empreendedoras e cada um dos influencers desse segmento, se unirem para darem à população brasileira uma sensação de que eu estou trabalhando porque tem emprego. Mas quando não tiver emprego, eu continuarei trabalhando por conta própria. Eu serei dono do meu destino. Se a gente conseguir mostrar isso, aí o céu é o limite e o Brasil irá muito bem. Se não conseguirmos fazer isso, Houston, you have a problem. Eu acredito muito também que o empreendedorismo nessa hora é um motor
fundamental. É um motor, né? E você não tem ideia como uma pessoa que era empregada, que acha que dependia do patrão, ou da patroa, ou da empresa, quando ela se vê dona do seu destino, como muda a cabeça dela. O cérebro dela não volta mais para o tamanho original. Eu concordo. Entendeu? Isso é muito bacana, isso dá valor àquela pessoa, dá autoestima. Então é muito importante a gente lutar muito para que este país empreenda um grande movimento empreendedor. Eu também concordo nisso e creio muito nisso. Como, obviamente, muitas pessoas... eu vou julgar que a maioria esmagadora das pessoas começa a empreender por necessidade. Claro. Porque claro. que precisam. Né? Então você vai descobrir no empreendedorismo dúvida, uma ferramenta para transformar. Né? Só que uma coisa é você se jogar como empreendedor porque não tinha emprego. Outra coisa é você jogar como empreendedor e ser motivado e treinado a entender que ser empreendedor não é apenas uma opção, é a melhor opção. Sim. Né? E que as empresas passem a contratar não mais funcionários ou colaboradores, e sim microempreendedores para desenvolver aquilo. Tá certo? No fundo, é uma nova revisão da relação trabalhista, né? Que Marx não previa, mas que pode acontecer. Né? Dando uma pivotada, mitos e... Você deve receber muita pergunta, né? Você já está falando desse tema, já debruçou nesse tema já há um tempo. Certo. Desde principalmente de novembro para cá, né? Alguns mitos e verdades quando a gente fala de inteligência artificial, sabe? Alguns mitos ou algumas coisas mais equivocadas, ou algumas verdades. O que você vê que geralmente mais a turma rodeia quando você abre às vezes alguma coisa para perguntas e respostas, que você vê, gente, isso daqui não, isso aqui sim. O que você vê que são essas grandes... A primeira coisa que a gente vê é que na área de educação, vamos começar de criança, na área da educação, né? As pessoas continuam julgando o futuro com olhos do passado. Muito bom. Né? É assim que a gente faz, porque, aliás, Deus nos dirige rumo ao futuro, mas só nos dá dados sobre o passado. Então, a gente fica difícil. Muito bom. Mas a verdade é essa. Então, eu acredito que, até hoje, a gente tinha 4 fases da vida que a gente já nascia pré-determinadas. Tá. Eu sabia, quando nascia, ainda bebê, 4 fases. Tá. Que na infância eu brinco, na juventude eu estudo, na vida adulta eu trabalho, na terceira idade eu descanso. É assim, já nascia assim. Com essa programação de fábrica, né? O destino já estava traçado, tá certo? Criança eu brinco, jovem eu estudo, adulto eu trabalho. E velho eu descanso. Velho eu descanso. Pronto, é isso. Era assim a vida de todo mundo. Uns um pouquinho mais para lá, mais para cá, mas é isso. Né? Então você sabia que tinha uma fase de estudar. Isto caiu por terra. E as pessoas continuam pensando ainda assim. As pessoas não entendem que aos 20 eu posso começar uma carreira. Aos 40, começar uma outra carreira. Aos 60, outra carreira ainda. E voltar para a universidade aos 80 para curtir uma nova área de conhecimento que surgiu. Verdade, Então, o lifelong learning é uma realidade que as pessoas ainda não intuem como verdade absoluta. Isto muda tudo na área da educação. Você poder hoje saber o que quiser, a hora que dá vontade, na profundidade desejada, gente, era para ser celebrado em todas as cidades do país com fogos, como a gente faz no Epcot Center. Pensa a democratização do ensino. Uma pessoa no interior do Piauí, ou no interior do Maranhão, ou no interior de São Paulo, lá quase na divisa de Mato Grosso, pode, ao toque de um botão, ter acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. O que isso muda na realidade humana? Muda tudo. É verdade. Tá? Só que 83% do que é buscado na internet é só bobagem. É gatinho estourando balão, é Whindersson Nunes fazendo micagem, quero saber qual foi a cor do esmalte da Marina Rui Barbosa no casamento, é só banalidade, futilidade. Abre o chat GPT, qual foi a pergunta lá que você falou? Não, é que nós estamos comentando. Nós estamos comentando assim, que me dá irritação quando você chega para alguém, um grupo de pessoas, e fala assim, olha, gente, vou mostrar a vocês como funciona o chat GPT. Me perguntem o que você quiser sobre qualquer área do conhecimento humano na profundidade que vocês imaginarem. Aí um levanta a mão e fala assim, eu queria saber se o Palmeiras foi campeão mundial.
eu ter vontade de pegar meu computador e ir embora. Não é possível que essa seja a preocupação fundamental da existência humana, entendeu? Ai, ai. Muito gozado. Isso é, Muito. as pessoas estão cada vez mais fúteis, frívolas, banais. Estão. Eu diria que a rede social gerou ainda uma agudização desse fenômeno, e o TikTok uma agudização da agudização do fenômeno. Né? Então, isso dificulta muito as pessoas entenderem o que significou para a humanidade a democratização da informação. No século XVII, na Inglaterra, havia uma loteria que as pessoas compravam um bilhete cujo prêmio era passar uma semana na Academia de Ciências. Uau. Era tal a falta de acesso ao conhecimento que as pessoas desejavam tão ardentemente saber as coisas que compravam um bilhete de loteria para ter acesso ao conhecimento. Hoje a gente tem uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso e só pergunta bobagem. Esse é o lado dramático. Sim. Né? E que, claro, você fala assim, mas tem jeito? Tem. Uma grande reforma da educação. Educação não no sentido de escola só, até da relação pais e filhos. Ou seja, se nós não instigarmos nossos filhos a manterem, não precisa nem criar, a curiosidade infantil, nós não teremos uma população que vá aproveitar tudo isso. A curiosidade é tão relevante hoje na formação cognitiva das pessoas que eu garanto para você que o mundo daqui para frente não será mais dividido entre ricos e pobres ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Eu concordo nisso. Tá? Numa era onde as máquinas fazem tudo, você precisa saber o que você quer e conhecer profundamente tudo para pedir para elas fazerem. Como treinar a curiosidade? Como que você treina? Olha, assim, só não estragar já é um bom caminho, tá certo? Vamos dar um exemplo a você. A curiosidade tem a ver, e isso a gente está tratando nesse livro aí, a curiosidade... Calma aí, abaixo... Não, abaixo os gurus... Abaixo os gurus, salve os guris. Isso, exatamente. Uma ilustração que você fez usando inteligência artificial, né? Artificial, você que fez, né? É, exato. Que legal, cara. Então, é importante entender que a curiosidade é nata numa criança. Você não viu o que criança faz de pergunta? Criança faz perguntas sem parar. Né? Uhum. E a gente dá pouca atenção a elas em responder corretamente, sim, em levar a sério as perguntas delas. Às vezes até poda, né? E também não continuar a conversa, porque ele fala, para, deixa eu ler o jornal. Por quê? Né? Porque sim, é assim. Porque sim, acabou, exatamente. Então, a curiosidade é algo nato. É como se fosse um app no nosso celular da vida que... vem de fábrica, e aí a gente vai deixando de atualizar, ele vai indo lá para a última página, entendeu? A curiosidade é o que leva à imaginação. E a imaginação é a característica infantil mais poderosa que agora nós precisamos na vida adulta. Imagine uma pessoa velha, acamada, se ela tivesse a imaginação infantil, ela não estaria nem velha nem acamada. Verdade. Ela poderia ir conversar com Woody Allen hoje sobre cinema a hora que ela quisesse, bastando na imaginação. Então, a imaginação é um modal de transporte que leva você do ponto A ao ponto B na velocidade da luz, sem emissão de carbono. É verdade. E a gente não usa mais isso. Ou seja, a gente tem muito na infância. A educação formal vai destruindo a imaginação infantil. E quando a gente chega na fase adulta, a gente passa a querer ser produtivo apenas e destreina de vez a imaginação. E quando chega na idade mais adulta ou mais velha ou terceira idade, que precisaria da imaginação por sua limitação física, e você está desprovido de imaginação. A infância é uma fase muito rica e a velhice poderia ser muito rica também se a gente mantivesse a imaginação, mas a gente não mantém. Sim. Por quê? Educação formal criou escolas baseadas na fábrica de gente para a linha de produção, na época da Revolução Industrial. E até hoje... Não atualizou ainda. A gente tem a mesma forma. Vou dar um exemplo. Se você fizer uma prova para os alunos, né, de tenra idade e falar assim, eu quero que vocês me digam o seguinte, um operário faz, uma prova de matemática, um operário faz um muro em um dia. Quanto tempo
esse muro demora para ser construído se tiverem 2 operários. O gabarito do professor está escrito meio-dia, né? Uhum. Se a criança responder 2 dias e meio, você fala assim, mas por quê? Não, porque eles vão ficar conversando e vão se distrair. É uma resposta que merece 10. Você concorda? Mas é 0, porque o gabarito diz 0. Então, assim, você não testa a criatividade, a imaginação ou a visão de mundo da pessoa. Você testa a capacidade que ela tem de fazer conta. Não é? Muito bom. Se você pegar outro exemplo também matemática, uma criança come um saco de pipoca em 10 minutos. Quanto tempo 2 crianças comem aquele saco? Se você disser 5 minutos, você ganha 10. Se você disser 2 minutos, você toma 0. Sim. Aí você fala assim, mas por que 2 minutos? Porque um sabendo que o outro vai comer muito mais rápido. Ou seja, é o jeito correto de pensar. É assim mesmo. Exatamente. Tá certo? Mas você fala 0. Então a criança vai entendendo e aprendendo que ela tem que responder aquilo que está programado e não aquilo que deve ser levado em conta numa análise do ser humano e de todas as suas idiosincrasias. Então, isso gera, lá na frente, um adulto desprovido de imaginação, seguindo gabaritos. Né? Tem que haver uma revolução na educação para a gente mudar isso, porque hoje os gabaritos, a produtividade, a conta, o Watson da IBM faz uma conta, vamos dizer assim, que em segundos você levaria anos. Entendeu? Então, não é mais para fazer conta. Sim. E a inteligência artificial ela tem um papel nesse aprimoramento da nossa criatividade se usado da maneira correta, né? Sem dúvida. Porque não existe resposta certa. É isso. Não existe resposta pronta, perdão. Não existe resposta pronta. A inteligência artificial não tem uma resposta pronta. Isso. E como é um diálogo, esse é outro assunto importante. Nós viemos de uma educação de monólogo. É verdade. E o ChatGPT é um diálogo. Sim. E a educação deveria ser um diálogo. Desde Platão e Sócrates que a gente viu a eficiência do diálogo. É verdade. Tá certo? É para isso que serve. Então, se a gente olhar de um jeito otimista, a gente pode ver a essência humana lá na frente, como era a Grécia Antiga, onde haviam as pessoas na praça estudando, conversando, trocando ideias, e os escravos trabalhando. Uhum. Hoje, nós não teremos mais a necessidade horrível de ter escravos pessoas, mas nós teremos máquinas que estarão trabalhando para que a gente tenha tempo de pensar, imaginar, sonhar. É para isso que a inteligência artificial está chegando. E se a gente souber aproveitar, teremos bons tempos pela frente. E o que você recomenda para uma pessoa, por exemplo, que... qual você acha que é um bom contato? Por exemplo, para quem só está olhando, no máximo, talvez o cara criou a continha dele no ChatGPT. Certo. Sabe? Qual você acha que... o que você recomendaria para uma pessoa ter mais intimidade? Tá bom. Com a inteligência artificial. Deixa eu fazer uma pergunta contrária para você, para servir de uma ilação entre a sua pergunta e a minha resposta. Você faz ginástica, tá vendo que você está bem fisicamente, né? Quanto tempo você faz por dia? Uma hora e meia. 1h30 por dia. Sim. Porque você acredita que o físico é parte importante da sua vida. Sim. Certo? Você já pensou se a gente lesse 1h30 por dia? Seríamos extremamente mais cultos. Sim. Você já pensou se a gente discutisse com o ChatGPT 1h30 por dia? Exatamente. Né? Então, no fundo, o que tem que fazer? Fazer. Tem que fazer. Entra no ChatGPT. Quantas pessoas estão olhando o TikTok de maneira bovina, né? 4h30 por dia nas redes sociais, a média do brasileiro? Certo? Você pega 1 hora dessas 4 horas e começa a frequentar as inteligências artificiais. Você vira um super-homem ou super-mulher. Imediatamente. Você gosta do ChatGPT como esse primeiro contato? Sim. Com essa ferramenta de primeiro contato. Você recomendaria alguma outra também, o pessoal dar uma olhada? Eu recomendaria o Midjourney para a área de ilustrações. Tá. Eu recomendaria o DALL-E 2 também para ilustrações. Eu recomendaria o D&D para a área de você criar avatares e esses avatares, através de você escrever, eles falarem tudo aquilo que você gostaria de falar num post, numa mensagem, num webmail e assim por diante. São tantas que fica difícil, mas eu recomendaria que as pessoas entrassem, quem tiver curiosidade, não é? Entrasse num lugar chamado iFind, e eu vou soletrar. AI de Artificial Intelligence, AI, F de farinha, I, N de navio, D, Y. Tá. Ou seja, iFind.
Tá. No iFind.com, você tem lá um glossário de todas as ferramentas de inteligência artificial que existem no mundo. Interessante, hein? Hã? Muito interessante, hein? Você entra lá e pode querer, eu quero ver todas, horas para você ver. Eu quero ver só as que fazem assistente virtual, aparece as de assistente virtual. Eu quero as que fazem só ilustração, aparece as de ilustração. E todas elas você clica e entra na ferramenta já. Entendeu? Ela já Muito tem bom. um link direto com cada ferramenta. 90% delas grátis ou freemium. Então você pode se inscrever em 20. Ou seja, um banquete ali. Um banquete absoluto. Se você é um corretor de imóveis, né, e fala assim, eu gostaria de poder mostrar para o cliente meu que vai ver um imóvel como aquela sala pode ficar bonita, decorada. Você fotografa a sala no seu celular, entra no Room GPT, Room de quarto em inglês, Room GPT, e pede, eu queria uma decoração minimalista, moderna, tropical. Imediatamente aparece aquela sala decorada de maneira espetacular por grandes arquitetos para você instantaneamente, para você mostrar como naquela sala você pode ter 3 ambientes de estar. Assim, para um corretor, imagina a ferramenta de persuasão que isso significa para ele no ato de mostrar um imóvel. E eu estou dando um exemplo singelo que todas as outras profissões têm a mesma coisa. Qualquer coisa que você imaginar hoje já tem disponível ao toque de um botão. E fica muito claro você falando que eu acho que toda pessoa que tem medo dessa transformação é que não consegue ver a diferença e os nossos diferenciais como ser humano. Quanto mais claro isso é para você, mais encantador você fica, cara, né? Quanto mais claro, o que nos faz humano de verdade, não é colocar um parafuso daqui para cá e você passa pro amiguinho, que passa pro amiguinho. O homem, ele é provido de uma característica chamada qualia, o homem e a mulher, ser humano, né? Ou seja, você entende a vermelhidão do vermelho. Você entende. Sim. Você entende coceira. Se eu falar, estou com uma coceira, você sente o que eu estou sentindo. Até coçou aqui, ó. Então, esse é humano. Isso a máquina não tem. A máquina é desprovida de qualia. Entendeu? Então, o que nos faz humano é a intuição, é a qualia, é a consciência, é a moralidade, é a empatia. Esses são os valores humanos. Como diz um amigo meu... Sensações, né? Como diz um amigo meu, Flávio Tavares, quanto mais a gente tiver uma sociedade envolta em inteligência artificial, mais os valores humanos serão valorizados. Ou seja, em terra de robô, quem tem coração é rei. Muito bom. Né? Essa é a visão que a gente tem que ter em relação ao que nos faz humanos, que passa muito por esse assunto do querer as coisas, desejar, sonhar, imaginar, que faz com que eu hoje dê mais valor aos guris do que aos gurus, que nos ensinam coisas importantes, sermos produtivos, termos sucesso, ganharmos dinheiro, ou seja, nada contra, mas apenas com a inteligência artificial chegando, produzir não é tão relevante quanto imaginar. E você trouxe justamente essa analogia com a capa da criança, esse resgate da criatividade. É isso, é isso. Porque você colocou, a inteligência artificial nos obriga a redescobrir a criatividade das crianças para salvar o nosso futuro, né? Parece isso, criança e criatividade, palavras que têm uma semântica, né? devem ter uma origem, né? Uma raiz muito próxima uma da outra. Então acho que é isso. Eu acho que o mundo continua caminhando na direção correta, com todos os sobressaltos, né? Nós estamos vivendo cada vez mais. A população não percebeu, e é uma miopia muito grande da área política de não mostrar isso, né? Todo mundo está mais rico hoje. Não é porque ganhe mais salário. É assim, eu para ter uma discoteca na minha casa, gastava uns 100 mil reais. Hoje, com 9 reais por mês, eu tenho acesso a milhões de músicas. Entendi. Antigamente, para eu alugar filme, custava 30 reais cada locação. Hoje, ficava 3 dias na sua casa, uma semana, você pagava uma fortuna. Hoje, graças a Amazon Prime, o Netflix, eu tenho milhões de filmes, a hora que eu quiser, que me der vontade, por 9 reais. Né? Antigamente, para ter um carro com motorista, tem que ser rico. Certo? Hoje, quem
quiser, entra no Uber, por R$20, desce na estação Carapicuíba. É assim que funciona a vida hoje. Nós ganhamos muito mais capacidade de ser ricos, porque rico não é o que tem, é o que usufrui. Sim. Tá certo? Ter acesso. Hã? Ter acesso. É o acesso. Então, nós temos acesso a qualquer biblioteca do planeta e qualquer assunto que você já teve. Antigamente, você precisava ter, para ter uma biblioteca em casa, custava caro. Sim. Ou custava caro ir até uma biblioteca. Entendeu? Então, a população enriqueceu quando você entende o que significa acesso. Hoje, uma pessoa pode estudar em Harvard, está cheio de curso de Harvard grátis no celular. Então, assim, nós estamos, como população, indo no caminho certo. Estamos morrendo mais tarde, estamos com mais saúde, estamos com mais acesso à informação. Basta usufruir. Eu tinha muita pena, antigamente, das pessoas que não tinham acesso. Uhum. Eu confesso que isso me judiou muito durante muitos anos. Eu olhava uma pessoa, morei no Nordeste, e via pessoas que vinham do interior do Nordeste para as capitais, ficava penalizado com a falta de acesso daquelas pessoas a qualquer coisa, a uma alimentação adequada, acesso à cultura, à informação. Hoje eu não tenho mais isso. Porque o acesso está lá. Se você não quiser usar, aí é um problema seu, Sim. não é mais meu, Sim. ou da consciência. Sim. Tá certo? Então, assim, nós hoje tem muita coisa para fazer ainda? Muita coisa. Falta muita coisa? Falta muita coisa. Mas o caminho é no lado correto, entendeu? Nós estamos democratizando o acesso. E como que você enxerga assim, a visão de futuro do Walter, assim, para os próximos anos, em relação a esse caminho que a gente está indo, principalmente em relação à inteligência artificial? Certo. Você já tem algumas visões, algumas intuições? Eu diria que o caminho... faros. O caminho, ele é recheado a cada quilômetro de bifurcações. Concordo. E por que eu digo isso? E quem disser o contrário, na minha opinião, está mentindo, né? Pelo seguinte, porque o futuro se faz a partir das crenças do presente. Verdade. O futuro não existe, né? Verdade. O futuro é fruto da crença do presente. Ou seja, se eu acreditar que o futuro vai ser bom, eu vou construir uma casa, vou montar um negócio, e porque eu acreditei que ia ser bom, fica bom. Se eu, por acaso, achar, não, vai ser difícil, é melhor eu recolher, vou vender do que eu tenho, viver de renda, né? O futuro fica ruim. Eu falei, eu sabia que ia ser ruim. Não, você não sabia, você que fez o futuro ruim. Esta ideia de que eu sou capaz de prever o futuro, ela é equivocada, porque o futuro não existe, ele só vai existir a partir das crenças do presente. Muito bom. Então, dentro desta visão, eu diria, depende da crença que prevalecer. Se a gente conseguir instigar na população uma crença positiva e otimista, o futuro será espetacular. Se a gente, por outro lado, gerar medo, gerar, vamos dizer assim, receio de fazer as coisas, pouca vontade de entrar, não mudar o ritmo das coisas na área da educação e do ensino, nós vamos ter um tremendo problema a ser resolvido. Eu acho que vai ser resolvido, mas vai custar sangue, suor e lágrimas. Né? Então, nós podemos ter uma fila do Bolsa Família com 50 milhões de dependentes, ou podemos ter 30 milhões de novos empreendedores. Está na nossa mão. O destino ele vai acontecer. Schopenhauer tem uma frase que ele diz que é muito boa, que ele fala assim, Deus dá as cartas e a gente joga. Ou seja, com isso ele derruba o conceito de livre-arbítrio de um lado e de destino do outro. Ou seja, Deus dá as cartas. Você pode nascer num lugar bom ou num lugar ruim. Você pode nascer bonito ou feio. Você pode nascer inteligente ou limitado. Alto ou baixo. Alto ou baixo. E assim vai. Né? Isso está dado. Isso é a mão que você recebeu de carta. Tá certo? Tem gente que recebe uma mão ruim, mas vai fazendo trinca, vai casando com a mesa e pega o morto e ganha o jogo. Tem gente que recebe uma mão ótima e o desgraçado me suja a canastra limpa. Essa é a realidade. Entendeu? Então, você tem isso na vida. A vida é assim. Sim. Então, é difícil prever hoje. O Pollock, que é um estudioso holandês, ele fez um estudo muito interessante há décadas atrás, tentando entender se uma nação que ficou grande gerou uma visão grandiosa no seu povo ou se a nação ficou grande porque o povo tinha uma visão grandiosa de si mesmo. Interessante essa, hein? Ele foi, então,
para o Egito, para a Grécia, para Roma, grandes navegadores, né, grandes civilizações, depois Inglaterra. Ele estava querendo entender a lógica do caos desses povos que triunfaram. Isso. E sem exceção, segundo Pollock, uma visão grandiosa antecede uma realização grandiosa. Ou seja, um povo que pensava grande ficou grande e não vice-versa. O que isso ensina? Que vamos dizer, quando a Grécia construiu o Partenon, ela não era a hegemonia helênica que ela conquistou depois, mas ela conquistou porque ela pensava grande. Sim. Não é? O que só reforça esse conceito de que o futuro não existe, ele é feito a partir as crenças do futuro são feitas a partir das ações do presente. Sim. É o que você faz hoje que determina lá na frente o que vai acontecer. Então, eu acho que a nossa missão na vida, a missão minha como pai, a missão minha como diretor de empresa, a missão minha como cidadão, é instigar nas pessoas uma visão de autonomia, de meritocracia, de destino na sua própria mão, né? Entendendo que mesmo que você saia com a mão ruim, dá para ganhar o jogo. Né? Essa é a visão. Entendeu? Muito bom. Gente, palmas para esse homem aqui que nos abrilhantou com um papo espetacular. Obrigado. Adorei conversar com você. Igualmente. Acho que muito bom, principalmente, né, turma? Você que está assistindo o nosso episódio, porque você provoca, mas ao mesmo tempo você aponta, você faz pensar, mas também faz o resgate da autorresponsabilidade. Então, sabendo que a inteligência artificial é um instrumento, é uma ferramenta. A ferramenta, adorei quando você falou assim, ela não tem capacidade de pensamento, e sim a responsabilidade é do utilizador. É isso, ela tem capacidade de processamento. Processamento. Então aí a responsabilidade vai sempre no utilizador. Acho que diversas ferramentas elas servem ou para uma faca, ela pode servir para repartir um pão ou para machucar alguém. Exato. Né? Então, o que dá moralidade a ela é o ser humano, né? Então, eu acho que nós temos, vamos dizer assim, o que a inteligência artificial fez para a humanidade? Nos deu mais responsabilidade. É uma faca guinzo no aspecto da tecnologia. Corta muito mais. Então, vamos tomar mais cuidado com ela. Falta para as pessoas acompanharem ainda mais o seu trabalho, para saberem a hora que o livro estiver disponível, acompanhar o seu trabalho, também os conteúdos. Você gera muita coisa legal. Seus podcasts, teve podcast de grandes amigos meus. Você tem um podcast com o Primo, com o Thiago Nigo, que é um espetáculo. Foi muito legal quando você falava de inovação. Teve um outro que eu vi também, junto com o Sandro Magaldi, que foi muito bacana Salib, também. Isso mesmo. O Salib também. Então, como é que faz o pessoal conhecer ainda mais o seu trabalho? Olha, eu tô no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, não estou no TikTok, mas enfim, estou, mas não posto, não publico nada. Né? E o nome é Walter Longo, porque como eu sou um dos primeiros, põe Walter Longo que chega lá. É diferente de Walter Longo 51, não tem nada disso, entendeu? Eu fui lá dos primórdios de cada um. Quando você acha que vai estar disponível para a turma? Não, esse livro vai ser lançado. Tá. Quem quiser estar convidado, basta entrar no meu Instagram, que tem lá o convite para todo mundo, né? Que legal. É dia 7, semana que vem. Semana que vem. Segunda-feira da semana que vem, aqui no Itaim, num local de eventos lá. Mas quem entrar no Instagram vai ter não apenas o local e tal, como também o link de inscrição, se quiser participar. Eu não vou lançar o livro, assinando o livro, etc., como se faz, né? Eu vou fazer uma palestra do tema. Que legal. Abaixo os gurus, salve os guris. Muito legal. Né? E lançar o livro simultaneamente. Muito legal, Walter. Primeiro, eu acho que em nome de todo mundo, obrigado pelo... Imagina, obrigado pelo papo. Obrigado, gente. Obrigado pela companhia. A turma, tenho certeza, né, produção? Adorou o papo. Esse papo agora, depois que a gente termina, aí começa a galera fazendo os cortes, as perguntas, as interações. Na semana que vem já tá, obviamente, quando as pessoas estão ouvindo no Spotify, já tá disponível para todo mundo. A galera que acompanhou a gente aqui no canal, obrigado pela tua companhia. Volte mais ao podcast. Adorei bater papo com Prazer. você. Me considere um soldado do partido. Precisando é só chamar. E turma, eu espero que você tenha pego bons insights, boas ideias, e você começar sempre a usar todas as ferramentas. Obviamente, sabe que sempre é sua responsabilidade. Toda vez que a gente ganha responsabilidade, que a gente ganha mais poder, vem grandes responsabilidades, já dizia o tio do Homem-Aranha, né? Eu espero que você tenha curtido, e se você tá vendo o nosso episódio e não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para você não perder um episódio. E você que tá ouvindo pelas plataformas de streaming, deixa sempre a sua avaliação
porque você ajuda esse papo a chegar em mais pessoas e também manda esse episódio na tua turma do trabalho, com a turma de família, quem quer saber mais sobre a inteligência artificial, que eu acho que teve uma fundação muito boa esse papo, então eu tenho certeza que vai contribuir demais. Espero todo mundo na semana que vem, fica com Deus e até um próximo papo. Tchau!